E como deve ficar, então, o ano de 2022 em relação à pandemia da Covid-19? Quais são as perspectivas? Até quando deve durar? Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o médico infectologista Jamal Suleiman. Boa noite, doutor. Primeiramente, obrigada por estar com a gente aqui no Jornal da CNN nesse primeiro dia do ano. O senhor me ouve bem? Você sim. Oi, Glória. Bom Então dia, tá bom. boa noite. Agora estou ouvindo você de novo. Muito bem, obrigada, doutor, por estar com a gente aqui. Doutor, o que a gente pode esperar do Brasil em relação à Covid-19 nesse ano? A gente ainda tem uma variante que circula com bastante intensidade nesse momento no país. Infelizmente, o impacto em relação à mortalidade, que é um dado bastante relevante para essa variante, para as pessoas vacinadas, é importante ressaltar isso, é baixo. Isso é para mostrar para a população que é fundamental que ela receba a vacina, que é a única estratégia que a gente tem para reduzir a mortalidade. A circulação desse vírus deve continuar durante o ano de 2022. Infelizmente, a gente ainda não tem um caminho por onde ele vai andar, né? A variante, ou as próximas variantes que devem emergir, a gente ainda não sabe qual será o impacto delas nesse processo todo. O que a gente tem certeza é que a vacinação é a estratégia que deve proteger as pessoas. Então, nesse contexto, todas essas medidas que a gente tem ressaltado nesses quase 2 anos, agora completa 2 anos da emergência do vírus no mundo, elas devem ser mantidas ainda no ano de 2022. A gente viu agora essas aglomerações em vários pontos do país e a repercussão dos casos em relação às aglomerações devem começar a ocorrer, inclusive a matéria de vocês acabou de mostrar isso, nos próximos dias, em até 2 semanas. Então, nós vamos ter que conviver com esse vírus. E o que é que a gente deve fazer? Deve ser bem mais inteligente do que o vírus. As estratégias estão postas, a gente tem feito esse trabalho, que é um trabalho educacional extremamente exaustivo e todo mundo precisa participar disso. É o que a gente tem para 2022. Doutor, vou chamar aqui o Leandro Rezende, nosso analista de política, junto com a gente aqui para fazer essa entrevista com o senhor. Leandro, muito boa noite, feliz ano novo para você também. Obrigado, Glória. Feliz ano novo para você, para todo mundo que está com a gente e para o doutor Jamal. Obrigado por estar conversando com a gente nesse primeiro dia do ano, doutor. A gente está com uma expectativa muito grande pela vacinação de crianças, né? O Ministério da Saúde prevê na semana que vem dar uma resposta sobre a vacinação de crianças. Queria perguntar para o senhor, o tempo que a gente já perdeu, a gente já poderia ter vacinado as crianças, algumas crianças pelo menos, qual o impacto que isso vai ter no enfrentamento da pandemia, né? Por que é importante vacinar as crianças, doutor Jamal? Boa noite, Leandro. Feliz ano novo para você também. Eu não tinha ouvido antes a Glória falar, né? Sumiu um pouco a voz, então feliz ano novo para todos nós, que é o que a gente espera. Vacinar crianças, essa faixa etária que agora se incorpora, é fundamental porque o vírus tem afinidade por humanos, né? E em todas as faixas etárias, alguns mais vulneráveis para o desfecho morte, e é isso que precisa ficar claro. A infecção, ela circula em todos os humanos. Alguns são mais vulneráveis para o desfecho morte, mas quem faz a infecção funciona como vetor, então tem que vacinar todo mundo. Eu tenho dito sistematicamente que após essas crianças e nesse cenário, é fundamental que o Programa Nacional disponibilize rápido. Por quê? Porque após essa faixa etária, a gente precisa, inclusive, diminuir, né? A gente ainda não tem os dados de segurança, mas tudo indica que vai ser seguro para todas as faixas etárias. Nós vamos ter que vacinar crianças a partir do instante em que elas nascem. Por quê? Porque é assim que funciona para várias outras infecções de transmissão respiratória. Então, nós não temos outros cenários possíveis. E é interessante lembrar que isso, de novo, não é invenção da roda. É assim que funciona. Em relação
a essa demora, o governo foi assim para os adultos, foi assim para os adolescentes e agora está sendo assim para as crianças. Quer dizer, sem pressão popular, sem pressão da sociedade, a gente não vai ter vacina. Então, é fundamental que a gente continue esse trabalho. A imprensa tem um papel fundamental nesse processo de exigir que todos nós sejamos vacinados. Não tem outra saída. Ô, doutor, ainda dentro desse capítulo vacinação, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem, no último pronunciamento de 2021, que ele é contra a exigência do passaporte da vacina. A obrigatoriedade do passaporte em locais com muita gente pode reduzir a disseminação da Covid? Glória, de novo, ele não entende nada de saúde pública, né? Aliás, entre outros assuntos, ele não entende nada de saúde pública, isso é fato, né? Não há outra condição que não seja a saída pela vacinação. A exigência de um instrumento que garanta a segurança das pessoas quando elas vão se reunir, e aqui a gente não está falando só na questão da transmissibilidade, porque o vírus, neste momento, que é a primeira vez que ele emerge, né, rompe a barreira da espécie e infecta humanos, a questão aqui não é só a transmissibilidade, a questão fundamental é preservar a vida das pessoas. Vocês acabaram de mostrar que o mês mais letal da pandemia foi abril e o mês menos letal foi dezembro. Não precisa entender matemática para entender esse cenário. O que foi que mudou isso? Vacina. Né? Então, é imprescindível que as pessoas tenham a vacina e que elas tenham que provar essa vacina. Vamos fazer um exemplo aqui. Você não vai para vários lugares do mundo se você não mostrar um passaporte de que você tomou vacina para febre amarela, que precisa de um vetor, e o vetor é um artrópode, é um mosquito. Então, veja, ter um comprovante de vacina não há mistério nisso. É imprescindível que as pessoas entendam, e é isso que a gente tem feito desde o começo, instrumentalizar do ponto de vista da inteligência a importância da vacina. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que a estrutura pública precisa exigir, né? Primeiro você educa. Se eu tiver que comparar, a gente compara, por exemplo, com o cinto de segurança. O primeiro momento foi educação. O segundo momento foi o que você faz se você não andar com cinto de segurança. É multado, é simples. Você pode andar no seu carro sem cinto de segurança? De jeito nenhum. Então, o passaporte vacinal nada mais é do que uma estrutura de controle da sociedade que faz parte, vários controles, inclusive, para que você proteja as pessoas. Se você não quer tomar vacina, não tem problema, para você. Só que aí também você não vai passar a frequentar determinados espaços onde as pessoas precisam estar e precisam garantir que elas fiquem vivas. Qual é o mistério disso? Nenhum. Leandro, quer perguntar? Eu queria continuar ainda um pouco na linha do passaporte da vacinação, doutor Jamal, porque a gente viu agora o ministro Ricardo Lewandowski, ele deu uma liminar derrubando aquela portaria do Ministério da Educação que proibia as instituições de cobrar o passaporte da vacinação. Mas eu queria te perguntar, doutor, de um ponto de vista da retórica, né? Porque é mais uma ação do governo federal para desincentivar a vacinação. Isso, na sua avaliação como médico, o senhor está percebendo que as pessoas estão mais desconfiadas das vacinas? Esse discurso anti-vacina, anti-vacinação, ele está encontrando eco, doutor Jamal? O senhor percebe isso no dia a dia? Então, Leandro, esse é o grande risco, inclusive, desse tipo de narrativa, né? A gente não controlou a poliomielite fazendo esse tipo de discurso. Você imagina se a gente tivesse essa intensidade, a gente estaria hoje num cenário catastrófico em relação à poliomielite e em relação, por exemplo, a sarampo, difteria, várias outras doenças que são imunopreveníveis. Que é uma conquista da sociedade o fato de termos instrumentos que nos protejam. Então, quando você faz isso, e aí tem o Ministério da Educação, no meu entendimento, faz um trabalho muito ruim, porque se você não coloca isso nestas estruturas, que são estruturas do saber humano, né, em todos os níveis, você começa com
um discurso de que não tem importância que você tome vacina, isso não tem impacto nenhum na sociedade, isso é muito, muito, muito grave. No Brasil, de maneira geral, porque a gente tem um programa nacional que não é um programa de governo, é um programa de Estado. É fundamental que se ressalte isso, né? Com a capilaridade que nós temos hoje, que atinge todos os municípios, todas as comunidades, a pressão desses grupos anti-vacina, felizmente, é pequena. E eu costumo dizer que não existe vácuo de poder, né? Então, se você não ocupa esse espaço, que é o que a gente está fazendo aqui, mostrando para as pessoas que sim, a vacina é segura. Quando alguém diz, existem inúmeras pessoas que tiveram efeitos colaterais e você cobra essa informação de maneira clara, onde estão essas pessoas? Quem são essas pessoas? Mostre-me que as pessoas morreram porque tomaram a vacina, onde tem esses dados? E aí você contrapõe com um argumento que é sólido. Você ocupa esse espaço e mostra para todo mundo que sim, vacina é segura, vacina é eficaz. E aí você restringe o espaço de atuação desses indivíduos. Porque é fundamental que a gente tenha clareza de que isto é uma conquista da humanidade. Isto nos separa entre o que é humano e o que é barbárie. Doutor, vacina, sim, para todos. Falando então de um cenário, de um panorama geral, o diretor-geral da ONU, Tedros Adhanom, ele disse que a pandemia pode acabar em 2022 desde que os países terminem com essa desigualdade vacinal. Ou seja, enquanto tem país que está dando a 4ª dose da vacina, né, tem outros países que não têm vacina nem para aplicar a 1ª dose. Essa desigualdade vacinal, rapidamente, só para a gente encerrar a nossa entrevista, é um risco para que a pandemia continue pelo mundo? Glória, eu vou ressaltar, o vírus ele não escolhe etnia, ele escolhe humanos. Então, nós vivemos num mundo que é redondo e que é cheio de pessoas de várias formações. Então, ou a gente protege todos, ou a gente não vai estar protegido. É isso que ele pontua. De novo aqui, doença de transmissão respiratória é exatamente assim. Você hoje acorda numa cidade de um lado do planeta, no dia seguinte você pode estar numa outra cidade do outro lado do planeta. Então, você funciona como um carreador. Se você não controla isso no planeta todo, ninguém estará protegido. E é fundamental que tenhamos essa equidade na distribuição. Não há dúvida, ninguém tem dúvida em relação a isso. Nesse cenário, nesse sentido, é importante, por exemplo, que a gente contribua fornecendo, inclusive, os lugares que têm condições de produção para as populações de todo o planeta. É assim. Para que um proteja o outro, né, doutor? Doutor Jamal Suleiman, médico infectologista, muito obrigada pela entrevista aqui no Jornal da CNN nesse primeiro dia de 2022 e que seja um ano mais leve. Uma boa noite e um ótimo ano para o senhor. Obrigada, Leandro Rezende. Boa noite para vocês. Bom trabalho.